TikTok nessa hora. André Luiz Nunes, sempre com vocês aqui no TikTok, né? Apresentando a palavra original, que eu creio ser as Escrituras, né? Muita gente agora que nesse TikTok, né, do pregador André Luiz Nunes, agradeço e peço que vocês acompanhem as pregações do canal. É Deus que direcionará o rumo em direção dos corações dos escolhidos, né? Bem, no dia de hoje eu quero falar sobre isso um pouquinho, né? Sobre isso, porque isso tem a ver com um sonho que eu tive no dia, na madrugada de 5 de novembro de 2024, quando amanheceu o dia, estava bem claro, límpido, né? Bem limpo, bem claro. Esse sonho que eu tive, eu já falei muitas vezes sobre ele. Naquela madrugada, no dia 5 de manhã, então iniciou-se a eleição nos Estados Unidos da América do Norte, né? E no sonho o Donald Trump estava em um lugar pequeno, onde eu também estava, né? Parecia uma salinha bem pequena. Da entrada para dentro, ele estaria do lado direito lá, né? Como eu estava de frente para a porta desse lugar, então ele estava do meu lado esquerdo, olhando de frente, né? E havia um vaso na mão dele, um vaso, era um vaso, não era um jarro porque jarro tem alça. Era um vaso porque era um vaso sem alças. E esse vaso que estava nas mãos dele não tinha nem a tampa e nem o fundo, estava aberto dos dois lados. Aberto em cima e aberto embaixo, né? O vaso era branco. E ele virava aquele vaso para um lado e para o outro, como se estivesse tentando resolver um problema. Alguém me perguntou depois o que é esse vaso branco. Eu disse que era a paz. O vaso representava a paz, né? Mas como ele estava perturbado e perturbando o ambiente, o lugar, o pequeno lugar ali, eu solicitei que ele fosse retirado, né? E quando algumas pessoas foram lá para retirá-lo, ele não estava mais com um vaso branco na mão, sem tampa e sem fundo. Agora ele estava com uma espada bem grandona na mão dele, né? E espada a gente sabe o que significa, né? Espada significa guerra, né? E vemos aqui no Caribe, rodeando o Mar do Caribe, na costa venezuelana, esse grande aparato militar, né? Navios aí com mais de 4.000 marinheiros, fuzileiros navais, o Gerald Ford, um monstro, né? Já está aqui na Venezuela, o maior porta-avião do mundo. Donald Trump deslocou ele, acho que estava no Oriente Médio, né? Além de F-35 em Porto Rico,
virou uma grande estrutura militar e muitos comentaristas vinham dizendo: não, eu não acredito que Donald Trump vai fazer guerra contra a Venezuela, né? Isso é só para dissuadir o Maduro, para colocar medo no Maduro. Porém, eu não sei se foi hoje ou foi ontem, ele aprovou, autorizou o ataque, né? E batizou, chamou de Lança do Sul, porque é aqui na América do Sul. O Caribe, né? A Venezuela é na América do Sul. Olha o nome da operação: Lança do Sul. Agora, os comentaristas, analistas de geopolítica, já admitem que é iminente um ataque dos Estados Unidos da América do Norte contra o Maduro, contra a Venezuela. O Maduro disse que tem 200 mil militares, né, para abafar esse ataque. Alguns geopolíticos perguntam: virará a Venezuela um novo Vietnã? Vai virar um novo Vietnã, né? Esses líderes políticos, eles sempre quando vai fazer uma operação, antes de fazer a operação, eles dão um título. Lembra quando Donald Trump autorizou ataque no Irã, nas usinas nucleares do Irã com B-12? Ele chamou de martelo da meia-noite, né? Quando os terroristas do Hamas atacou aquela rave, aquilo era uma rave, no deserto de Negev, vizinha a Gaza ali, ó. Os terroristas do Hamas vieram e atacaram aquela rave de israelenses, né? Fumando, bebendo, você sabe, numa rave é indecente, é imoral, né? Em Israel. Jerusalém a Bíblia chama de Terra Santa, né? Não mereceria isso, né? Mas eles fazem, os judeus hoje são seculares, não seguem a Torá. Tem lá 1.300.000 ortodoxos que procuram seguir a Torá, mas a nação tem 10 milhões, né? Ou seja, a maioria não está preocupada em seguir a Torá, os 613 mandamentos do profeta Moisés, né? Então, os terroristas do Hamas chamou aquela operação de dilúvio de Al-Aqsa, né? Eles disseram que tinha que fazer aquilo, mataram 1.200 judeus, né? Nos kibbutz, sequestraram, né? Disseram que aquilo era por causa da mesquita do Monte Santo, o Monte Moriá, o Monte Sião, né? Era em defesa da mesquita de Al-Aqsa. Olha o nome da operação: dilúvio de Al-Aqsa. Logo, Netanyahu declarou guerra para responder o Gaza, né, os palestinos, os terroristas. Netanyahu chamou a operação de Israel de espada de ferro. Então, antes de haver uma operação, os líderes mundiais ou grupos terroristas batizam essa operação, intitula, né? E aí você sabe o que virou a operação de Israel nesses 2 anos aí da guerra em Gaza, né? Arrasou, destruiu a Palestina, destruiu Gaza, né? Evacuou para Rafa, lá na fronteira do Egito. Israel criou uma outra operação chamada Carruagem de Gideão, né? Empurrando os árabes palestinos para lá, para acolá, para cá. Nessa operação no Irã, a Guerra dos 12 Dias, que Israel atacou o Irã, Benjamin Netanyahu batizou, chamou a operação de o Rugido do Leão. Aí o Trump, o presidente dos Estados Unidos, junto com o Rugido do Leão de Benjamin Netanyahu, a operação de Israel, a Guerra dos 12 Dias contra o Irã, Trump batizou, chamou a dele dos B-12, bombardeando as usinas nucleares subterrâneas, de martelo da meia-noite. Agora aqui na América do Sul,
próximo ao Brasil, no Mar do Caribe. A Venezuela faz fronteira com o Brasil. Agora não há dúvida que vai haver um ataque, né? Porque já tem nome a operação Lança do Sul, porque vai ser na América do Sul. Então aí vem a Lança do Sul, né? Porta-aviões, F-35, muita bomba, muitos mísseis, né? O que vai acontecer? Eu disse em 5 de novembro de 2024, era no dia da eleição, mas o sonho foi na madrugada, naquela madrugada, entre dia 4 e dia 5. Donald Trump vai trazer a espada, e já trouxe, né? Contra o Irã, contra o Iêmen, ele atacou, contra a Somália, ameaçou a Nigéria, né? Mas quando batiza, dá um nome a uma operação, significa que ela vai acontecer, né? E o Senado americano votou com relação ao ataque aqui à Venezuela. O Senado não reprovou a futura operação de Donald Trump, o Senado dos Estados Unidos. Ele tem apoio do Senado. Se é o Congresso Congresso americano que pode autorizar ou não um ataque à Venezuela, então está autorizado, né? Aí vem a Operação Lança do Sul. Ele tem a ver com nossa América aqui. Por que ele chama Lança do Sul? Porque ele quer atingir toda a América do Sul, incluindo o Brasil. Pode acontecer. Desde 2021 eu vinha pregando que um leão, num sonho, né, de 2021, eu venho pregando em 2022, que um leão estava acorrentado, não dentro de uma jaula, e pessoas importantíssimas jogavam alimento, comida para ele, e quando eu vi aquilo eu disse, esse leão vai ser solto e vai comer gente. Mas naquela época eu não sabia que o leão era os Estados Unidos, hoje eu sei. O irmão Branham, William Marion Branham, disse que os Estados Unidos da América do Norte representam a águia. Está errado. A águia é Jeová, o Deus de Israel. Em Shemot, Êxodo 18, está escrito lá que com asas de águia retirou Israel do Egito. Então quem retirou Israel do Egito? Deus. Através de quem? Do profeta Moshe, Moisés. Então a águia é o Deus Israel. A mulher é Israel, o remanescente, no período da grande tribulação vai receber 2 asas de grande águia, né? E vai voar para o deserto, longe da face da serpente, onde vai ser bem tratada ali no deserto, né? Apocalipse 12, né? Então, os Estados Unidos é um leão, e eu provei isso, porque ele é filho da Grã-Bretanha, né? Tem 249 anos, os Estados Unidos, desde, acho que, 1776, George Washington, com a ajuda de soldados franceses, lutou contra o Império Britânico, porque os Estados Unidos era chamada de Nova Inglaterra, o Novo Mundo, né? Terra do Cherokee, Apache, os moicanos, navajos, dos índios, né? Os franceses ajudaram George Washington e os Estados Unidos conseguiu a independência, né? Coisa que o Canadá, a Nova Zelândia, a Austrália, muitos países que ainda o rei Charles III é rei, o rei da Inglaterra, que é o Reino Unido, né? Escócia, País de Gales, Inglaterra, Irlanda, formam o Reino Unido, mas ele é o rei ainda, mesmo que simbolicamente, do Canadá, Austrália, Nova Zelândia, até aqui na Argentina, as ilhas da Malvina, né? Até aqui a Inglaterra, o Reino Unido manda, né? E os Estados Unidos? Se você olhar o brasão do Reino Unido, da Grã-Bretanha, leões. Os Estados Unidos falam inglês como fala a Inglaterra. De Londres, lá do rei Charles, do Reino Unido, fala inglês, né? Canadá fala inglês, Nova Zelândia fala inglês, Austrália fala inglês,
esses aí são leãozinhos. Mas os Estados Unidos não é um leãozinho, não, é um leãozão. Que agora viu que o mundo, no lado do mundo manda a Rússia, né? Outro lado do mundo manda a China. E agora os Estados Unidos quer fazer da América do Sul seu quintal. Quer mandar aqui mesmo, né? Interferir. A Argentina do Milei já está com os Estados Unidos, o Paraguai também. Tudo de direita já está com os Estados Unidos, menos o Chile, menos o Brasil, menos a Venezuela, menos a Colômbia. Então ele já tem parceiros aqui. E vendo que a Rússia domina a região dela, e a China domina a região dela, agora os Estados Unidos também quer dominar essa região aqui. Você compreende? Então, quando eu vi isso, né, eu pensei, isso é o sonho que eu sonhei em 5 de novembro do ano passado, 2024, né? Isso aí é a espada, né? É a guerra vindo e é inevitável. É inevitável, porque Donald Trump não ouve ninguém, né? Não escuta ninguém. Mas essa semana os e-mails de Jeff Epstein, que se enforcou, dizem, se suicidou dentro da prisão, que tinha uma ilha cheia de garotas, né? Até de menores, adolescentes, a qual os poderosos do mundo, a elite do mundo ia lá, né? E vivia em prazeres de sexo com essas garotas, né? Mas ele revelou essa semana que no e-mail que Donald Trump é sujo. Que Donald Trump ficou com a garota, diz o e-mail, né? E o que vai acontecer? Bem, os Estados Unidos é uma potência econômica. Se lá nos Estados Unidos a economia está boa, o governo faz uma economia boa, é difícil tirar o presidente. Bill Clinton não se envolveu, o presidente não se envolveu com a secretária, Monica Lewinsky. A economia americana estava boa, ninguém derrubou o Bill Clinton. Ninguém impeachmentou o Bill Clinton, embora ele era casado, acho que tinha origem batista, né? Donald Trump tem origem presbiteriana, da igreja presbiteriana. Então, a mentalidade americana é economia, é dinheiro, fazer dinheiro, é ser rico, gastar, comer à vontade, comida boa, comprar roupa boa, ter carros bons. Se um governo dá isso para os norte-americanos, ele não quer mudar o governo nunca. Pode ter o maior escândalo do mundo, além de que o Trump luta contra essas coisas com narrativas, né? Diz que é narrativa falsa. Porém, acredito que algo vai se passar aqui na América do Sul. Já está se passando, né? Já está a suceder algo, né? Eu venho pregando. O meu papel, o meu trabalho é pregar o que ninguém prega, né? Na minha pregação não tem dízimos. Não se pede dinheiro, a pregação é gratuita, né? Não dou meu pix, né? Que agora eu estou a falar da minha barbearia aqui, ó. Aqui é a minha barbearia, né? É um salão de cortar cabelo, né? Então, graças ao Criador, daqui eu tiro o meu sustento, né? Compro minha comida, pago a internet, não preciso, pela graça do Criador e do seu Filho, né? Não preciso pedir dinheiro. Aí eu posso pregar aqui, quantas vezes eu quiser pregar, eu pago meu plano de internet, eu prego o que eu acredito, né? Depois de 34 anos caminhando em igrejas, né? Batista, Assembleia de Deus, Tabernáculo da Fé, Cacuísmo. Então, hoje estou livre dessas coisas, né? Aí eu posso pregar a palavra original, as escrituras, repetir o que Paulo pregou, né? Embora eu venha pregando aí, eu vou fazer 3 anos e meio
E 3 anos e meio é o período que dura o ministério, a mensagem de um homem, né? Eu não digo que eu sou profeta. Na verdade, eu não sou nada. Não sou maior do que ninguém. Me considero o menor, o mais indigno. Eu não sou nada, né? Mas sirvo a Deus. Você passou pela Batista, passou pela Assembleia de Deus, quase 7 anos, 17 anos pregando a mensagem de William Branham no tabernáculo, 10 anos pregando a mensagem do Cacu, foi. Tudo foi um aio, né? Como Paulo fala aos Gálatas, né? A lei serviu de aio, né? Uma ponte, um pedagogo, né? O final da lei é Machia. Então tudo que Moisés escreveu, o Antigo Testamento, aponta para Machia, que é o fim da lei, né? Você entende? Então, passar pela Batista, pela Assembleia de Deus, quase 7 anos, quase 17 anos Tabernáculo da Fé, 10 anos cacuísmo, isso aí não reprimiu, não apagou o desejo que eu tenho de morar no céu, de morar na glória celestial. Afinal de contas, eu creio em Deus, acredito no Criador, no seu Filho, acredito no arcanjo, que há um arcanjo chamado Mihael, você chama de Miguel, mas em hebraico é Mihael, aos os serafins, querubins, os anjos, tronos, domínios, governos, principados, seres espirituais. Existem as dimensões, há o terceiro céu, aonde se localiza o paraíso, né? Aonde Paulo foi, em 2 Coríntios, aonde aquele ladrão arrependido no Calvário, Machia diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É o terceiro céu, né? Então eu acredito em todas essas coisas. E passar pelas igrejas foi ponte, né? Pontes que tinham que ser queimadas. Hoje alguém escreveu perguntando: você vai voltar para o Cacuí, do Cacu Felipe? Vou nada, a ponte já foi queimada. Eu não voltei para Batista, não voltei para Católica, né? Não voltei para a Assembleia de Deus, não voltei para o Tabernáculo. Tudo isso aí foi lição, escola, ponte, aio, pedagogo. Cada lugar por onde passei, aprendi um pouco. A maior lição que eu tirei de todas as religiões, igrejas, denominações, é que ninguém lá está preocupado em voltar para a palavra original, não, voltar para as Escrituras. Quer dar o continuismo, a continuidade, né? Querem morrer dentro do sistema religioso. Querem defender o que diz os credos, dogmas, regulamento interno, RI, normas, estatutos de religiões e igrejas. E eu não quero isso, né? Não vejo salvação aí. Machia disse em Matitial 24:35, passarão céus e terra. Eu preguei uma pregação sobre isso, mostrando que é a Bíblia que é infalível, né? A palavra de Deus é infalível, né? Passarão céus e a terra, mas minhas palavras não passarão. Então, no meu parecer, eu estou caminhando sozinho. Se eu tiver que ir sozinho até o final, eu vou sozinho, não há problema. Mas vou crendo, acreditando no que a Bíblia diz, e acredito que é para hoje, né? Porque Hebreus 13, versículo 8 diz que Yehoshua, Mashiach, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É assim que eu penso hoje, assim que a minha mente, né, fixa hoje no meu espírito. É assim que a minha alma acreditou. Mas você usa túnica, né? Ora, é bíblico, né? A hora da túnica é bíblico. E você não tem receio, vergonha dos outros criticar? Eu entendo que críticas não é pedra, é flores, né? Então, lançando flores por onde eu estou caminhando, vai me ajudar a chegar à glória. Então, na sua mente, quanto mais criticado, melhor. Sim, você nunca leu o que Paulo diz. Achalia, Paulo diz: eu me alegro nas calúnias. Quando mentem ao meu respeito, inventam, aumentam, né?
mentem, né? Então aquilo não atrapalhava Paulo, porque Paulo tinha uma meta, né? Um propósito, um objetivo, chegar à glória, né? Eu acredito que estamos caminhando para o fim do fim, né? Não tenho dúvida. Venho pregando porque creio, de acordo com Romanos 10:17, que a fé, mas no hebraico é emuná, né? Fé é latim, né? A emuná vem pelo ouvir a palavra da pregação do Mashiach, né? Então hoje estamos precisando ter emuná, né? Nos desprender, desintoxicar do latim, a língua morta da Igreja Católica Romana, né? Que somos obrigados a expressar, a falar desde criança, desde quando aprendemos a falar. E quando parte para o lado religioso, é aí que a coisa está latinizada, né? Está bem latinizada, aí que a coisa está cheia de paganismo. Que nas igrejas você é obrigado a chamar Deus de Deus Trino, ou três pessoas distintas da suposta Santíssima Trindade. Você é obrigado, não é nem obrigado, já foi feita a lavagem cerebral. As escolas dominicais, as catequeses, as escolas pastorais, faculdades, seminários, já ensinou você a chamar Jesus, né? O nome latim, a letra J, não tem nas 22 letras do alfabeto hebraico, né? Aí hoje você ouve eu pregando o nome de Yehoshua, Mashiach, né? Mas esse é o nome, né? Que salve, está na Bíblia de Jerusalém, na página 1704. Adquire uma Bíblia de Jerusalém, ou consegue um e confere lá. Letra F do rodapé, né? O nome Yehoshua, que quer dizer Yahvé salva. Yehová salva, né? Yehová, Deus e Pai. Abençoe esta palavra nessa hora. Yehoshua, o Yeho, tem o Yod, Re, Vav e Re. Quando eu falo Yehová, Yehoshua, o Pai, o Filho, porque o Filho manifestou o nome do Pai, carregou o nome do Pai, carrega até hoje. O Filho tem o nome do Pai. Eu estou pronunciando o tetagrama, né? Entende? Mas falar Jesus, o que significa Jesus? Vai ver. O significado não é bom, não. Mas tem gente que tapeia. Não, Jesus no hebraico é Yeshu, Yahusha. É Yeshua. Está tudo errado, gente. Olha aqui o Criador Yehová, único Deus e Pai, e seu Filho Yehoshua Mashiach, abençoe essa palavra aqui nesta hora, né? Amém.